Nunca se esqueça disso. Deus não gosta de descartar. E o ser humano por si só, carnalmente falando, a nossa carne, nós gostamos muito de jogar fora as coisas. Não deu certo o casamento, o que faz? Vamos para outra. Não deu certo, sei lá, a família, não estou me acertando com o filho, larga ele para lá, continua a vida. Não estou me acertando com o irmão, larga ele para lá, morreu para mim. Tem muita essa coisa hoje, né, de morreu para mim. Morreu para mim, e vamos embora. E não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus faz. Ah, não deu certo na igreja? Ah, eu vou servir a Deus na minha casa lá sozinho. E por aí vai. E eu mostrei para você que o ministério da reconciliação é um ministério da parte de Deus. De um Deus que gosta de restaurar, de salvar. Lembra aí da mensagem de Eliseu, quando pediu para aquele jovem preparar um caldo para alimentar os filhos dos profetas, e ele sem conhecimento foi lá e pregou uma parra brava, ou seja, uma erva venenosa, preparou o caldo. Quando foram comer, alguém gritou: homem de Deus, tem morte na panela, está envenenada. O que seria muito mais simples, menos arriscado, mais fácil? Pega aquilo, é uma sopa, é uma simples sopa, um caldo, joga fora, pega os ingredientes certos e faz outra. Mas olha como Deus é. O homem de Deus ali, representando a vontade de Deus, ele disse: não, traz farinha. Eu até brinquei, que farinha poderosa é essa? Farinha tem poder de tirar veneno, irmão? Mas aquela tirou. E por que tirou, pastor? Porque não era o poder da farinha, o poder que ela representava. Quando joga a farinha naquele caldo, ele joga, mistura lá, não sei o que deve ter feito, ele diz: agora pode comer todo mundo. Eu acho que imagino, eu até brinquei, né? Deve ter ficado um olhando para o outro: vai você primeiro. O outro: não, vai você. Mas alguém foi lá corajoso e pegou a primeira colherada e comeu, e não aconteceu nada, não morreu. O outro foi lá e comeu, e depois todo mundo comeu, acho que a fome falou mais alto, e todo mundo comeu, e ninguém morreu. Ninguém morreu, pastor? Ninguém morreu. Por quê? Fala, o veneno foi tirado, o caldo foi salvo. Aí vem cá, você acha que Deus está preocupado com o caldo? Lembra disso? Deus está preocupado em salvar. Olha isso, fazer um milagre para salvar uma sopa. Tem sentido isso? Fazer um milagre para salvar uma sopa? Ô pastor, tem coisa tão mais importante? Pois é, eu também entendo que Deus não está preocupado com a sopa. Deus está querendo deixar uma mensagem. Deus não estava querendo salvar o caldo. Deus está querendo deixar para nós o entendimento de que Ele prefere salvar do que jogar fora. Agora lembra do que eu te falei. Se Ele fez um milagre para salvar uma sopa, um caldo, o que Ele não vai fazer para salvar uma família, para salvar um casamento, para salvar um homem de Deus que um dia já foi de Deus, já foi usado por Deus, já esteve na presença de Deus e hoje está lá fora no pecado, se desviou, se afastou. Ele fará, meu irmão, com certeza um milagre maior ainda, porque inclusive o que eu vou te mostrar hoje nessa mensagem é que Deus não está preocupado com caldo, com sopa não, e Ele fez um milagre para salvar aquela sopa. Ou seja, se Ele salvou de uma maneira milagrosa, fez um milagre para salvar uma coisa tão banal, imagina uma alma. E eu vou te mostrar hoje, como eu estava dizendo, que uma alma a Bíblia diz que vale mais do que o mundo inteiro. Não tem recursos que possam comprar uma alma. Então eu entendo, creio, vou bater nessa tecla, que o Deus que nós servimos é um Deus da reconciliação, que nos deu o ministério da reconciliação, que colocou em nós a palavra da reconciliação, e nos manda reconciliar com quem? Com Deus. Não só com Deus, com o nosso irmão. Lembra de domingo passado de Abigail, que eu disse a você que quem quer uma reconciliação, quem quer reconstruir, quem quer colocar as coisas em ordem, tem que parar de procurar culpados e assumir a responsabilidade de fazer alguma coisa. Porque quem fica procurando culpado, ou quem fica apontando culpado, geralmente vai fazer alguma coisa para mudar a situação. E ela não ficou lá dizendo: a minha família vai morrer, porque você estava aqui, você ouviu a palavra, quem estava domingo passado aqui, você ouviu. A Bíblia diz que Abigail era casada com um homem muito estúpido, um homem que a Bíblia chama de louco, chamado Nabal, que quando Davi foi pedir uma ajuda para ele, ele humilha Davi, fala: quem é Davi? Muitos escravos correm aí do seu senhor. E Davi, que era um homem de guerra, decide ir para cima com tudo da casa de Nabal, e ele fala: amanhã cedo não vai ter um menino vivo naquela casa. Ia acabar tudo, Nabal, a esposa, os filhos, ia morrer todo mundo.
E essa mulher depressa, ao invés de procurar culpado, ela corre para Davi, prepara lá as melhores comidas, presentes, cavalos e mulos e burros cheios de comida, e manda, vamos lá. Aí chega lá, ela se prostra aos pés de Davi, e ela fala assim, ó, minha seja a iniquidade. É o que eu falo hoje, olha para o pastor, hoje a maioria das pessoas estão procurando fazer assim, ó, sua é o quê? A iniquidade. É difícil encontrar alguém que pega assim e fala assim, ó, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. O ser humano não gosta de fazer isso. Nós estamos procurando apontar o dedo, ao contrário, a culpa é do pastor que não faz nada. A culpa é do meu marido que minha vida está desse jeito, a culpa é da minha esposa, a culpa é do governo, a culpa é do não sei quem. Mas a responsabilidade para que algo seja mudado, para que haja reconciliação, ela tem que ser assumida por alguém. Ou você procura reconciliação, fala assim, ó, ou você procura culpados. Amém? Fala comigo, fala ou reconciliação ou culpados. Porque quem fica procurando culpado nunca vai restaurar nada, reconciliar nada, nunca vai salvar nada. E ainda bem que ela assumiu a culpa, porque ela conseguiu salvar ela e toda a sua casa. Mas e o culpado, pastor? O culpado morreu, Deus tratou com ele, não precisou ela fazer nada. Nem na hora ela falou, ao contrário, ela esperou passar alguns dias, o dia, passar a noite, perdão, ele estava bêbado, embriagado quando ela chega lá, e aí ela, depois que passa a noite, ela vai falar com ele, e a Bíblia diz que Deus trata com ele, alguns dias depois ele vai embora, ele partiu. Então, irmão, cada um vai colher o que tem plantado. Para de ficar apontando o dedo, porque eu tinha um pastor que falava uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falava assim, olha, quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontados para você. Sim ou não? Sim. Faz aí para você ver, faz assim, ó. Você aponta para lá, aqui, ó, 3 apontados para você. Sim ou não? Pois é. Então para de procurar culpado e começa a assumir a responsabilidade. Deus, eu sei que o Senhor me deu a possibilidade de fazer alguma coisa, e eu vou fazer. Porque é muito fácil descartar, é muito fácil jogar a culpa em alguém e falar, abandona, larga, vou sair do casamento, vou sair dessa família, daqui a pouco você vai sair da cidade, daqui a pouco você quer sair até da vida. Está entendendo, sim ou não? Porque em vez de reconciliar, você está procurando sempre descartar. E esse ministério de separação, de divisão, eu já te mostrei, é o ministério contrário ao ministério da reconciliação, o ministério da divisão. É do diabo. É Satanás que quer ver a separação do casal. É Satanás que quer ver a divisão da igreja. É Satanás que quer ver a separação da família. Eu falei, está até uma brincadeira, falei de um assunto polêmico aqui, mas é verdade. Quando chegam para Jesus e dizem, Senhor, pode dar carta de divórcio à esposa por qualquer motivo? Jesus falou, não é assim que funciona não. Aí disseram assim, mas por que Jesus então, por que Moisés permitiu a carta de divórcio? Eu até brinquei, estavam insistindo tanto que alguém ali queria separar, certeza. Alguém ali estava insatisfeito. Mas por que Moisés permitiu, Senhor? E Jesus disse assim, olha, permitiu por causa da dureza do quê? Do coração, mas no princípio não foi assim não. Não é essa coisa. Casou, não deu certo. Aí eu até brinquei, tem lugar que você chega, tudo bem, essa aqui é a minha esposa. Ah, que bom, prazer conhecer. Você volta um mês, tudo bem, e essa aí? Ah, essa aqui é a minha esposa. Ah, tudo bem. Aí daqui a pouco você vai embora, você volta depois de mais um mês. Quem é essa aí? Essa aqui é a minha esposa. Ué, que negócio é esse? Senhor? Troca mais de esposa que troca de meia, porque troca de roupa. E a coisa está ficando assim, descartável. É assim que as pessoas fazem com a família, estão fazendo assim com as coisas de Deus, com a igreja. Hoje está aqui, amanhã está em outra igreja, amanhã está em outra igreja, não cria raiz em lugar nenhum. Ah, estou aqui, mas tive um probleminha, passei por um irmão, ele não me deu bom dia, vou para outra igreja. Ah, estou lá, estou bem, graças a Deus, estou fazendo algo para Deus. Aí passei pelo irmão de novo, me cumprimentou. Ah, eu não fico não, já vou para outra. E assim vai indo, irmão. E a pessoa não se reconcilia com nada, não se reconcilia com ninguém e não faz a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre foi, sempre será o quê? A reconciliação. E às vezes nós pagamos um preço para reconciliar, às vezes até assumir a culpa. Pastor, mas não foi culpa minha. Eu digo para você, como eu falei naquele dia meditando, quantas vezes no ministério, Deus sabe,
eu tive que dizer assim, olha, tá bom, eu que errei. Quantas vezes no ministério eu já tive que dizer, tá bom, eu não entendi direito, não, a culpa foi minha, sim senhor, sim senhora, por causa do prejuízo maior que poderia ter. No casamento, falei que a minha esposa pode até falar mais do que eu, mas quantas vezes no casamento eu tive que dizer para ela, tá bom, eu estou errado. E às vezes mais ainda ela dizer para mim, tá bom, eu que estou errada. Por quê, pastor? Por algo de valor maior. Para se salvar, algo de valor maior. Mas as pessoas lutam tanto pela razão, por querer estar certo, por querer estar correto, que abrem mão às vezes de coisa de valor maior. E o que é que tem valor para Deus, pastor? Então aqui eu quero entrar na mensagem de hoje. Isso aqui eu só estou recapitulando o que a gente viu nos últimos domingos aí, quem já estava conosco, para você lembrar, e quem não estava, para você meditar a respeito disso. Só que hoje eu quero mostrar para você o seguinte, o que acontece no céu por causa da reconciliação. Irmão, a reconciliação é algo tão poderoso que ela provoca algo no céu. Só para você entender o que eu quero dizer, quando há reconciliação de alguém aqui na terra, com Deus, com irmãos, com a família, no céu tem uma resposta. Você acredita nisso que eu estou falando, sim ou não? Você sabe que a terra ela tem uma ligação com o céu. Jesus certa vez disse assim, ó, tudo que você ligar na terra será ligado aonde? No céu. Por quê? Porque a reconciliação é o que mais é desejado no céu. Você sabia disso? Lá no céu, a reconciliação é motivo de festa. Vamos lá que você vai entender o que eu quero dizer. Vamos para Lucas capítulo 15, versículo 3. Lucas 15, 3. Se nós começarmos, meu irmão, a entender como é que funcionam as coisas no céu, a gente vai lutar mais pela reconciliação aqui na terra. Amém, Jesus? Lá no céu, irmão, é como se tivesse assim, eu estava meditando nisso hoje, é como se tivesse uma torcida pela reconciliação. Está entendendo, sim ou não? Lá no céu tem uma torcida pela reconciliação. Lá no céu os anjos torcem pela reconciliação. Liga para mim esse ar-condicionado aqui no 25. Não precisa ser tão gelado não, mas liga só para dar uma refrigerada. Vamos lá? Lucas capítulo 15, versículo 3. Sabe quando um casal está separado? Lá no céu tem uma torcida para ter o quê? Reconciliação. Você sabia disso que eu estou falando para você? Ao mesmo tempo lá no inferno tem uma outra torcida. A torcida rival. Para quê? Separa mesmo. Não volta mais não. Não estou brincando não, a gente leva num tom de brincadeira, mas se você pudesse ver no mundo espiritual, você ia ver que é assim, exatamente assim. Quando uma pessoa sai da igreja, existe uma torcida no céu. Quando uma pessoa se afasta do caminho de Deus, existe uma torcida dos anjos de Deus para aquela pessoa o quê? Voltar. Tem, irmão, tem uma torcida, os anjos de Deus ficam torcendo todo dia para aquela pessoa voltar, lutando para que isso aconteça. E no inferno, ao contrário. Tem uma torcida para que aquele que está afastado não volte nunca mais. Para que aquele que um dia louvou a Deus não louve mais, para que aquele que um dia pregou não pregue mais, para que aquele que um dia adorou não adore mais, para que aquele que um dia sentou para ouvir a palavra nunca mais sente, aquele lugar fique vazio. Está entendendo, sim ou não? Então eu quero levar a reconciliação para o mundo espiritual, quero te dar a visão espiritual da reconciliação. O que acontece no mundo espiritual? Vamos lá? Lucas 15, 3. E diz assim a palavra de Deus. E lhe propôs esta parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. 6. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Agora presta atenção no 7, hein? Digo-vos que assim, o que é assim, pastor? Dessa maneira, Jesus está comparando coisas que acontecem na terra para explicar coisas que acontecem no céu, tá? Jesus veio de lá, ele sabe. Ele vai trazer para a nossa revelação. Digo-vos que assim haverá alegria, aonde? No céu. Por quem? Vamos lá? Por um pecador
que se arrepende. Mais do que por 99 justos que não necessitam do quê? Então a maior, eu ainda escrevi aqui, a reconciliação é o que mais traz, é o que mais provoca alegria onde? No céu. Deus está feliz por quem está firme. Deus se alegra por quem está casado e continua casado, por quem tem na igreja e continua na igreja, por quem está fazendo a obra e continua fazendo a obra. Deus está feliz por quem está ajudando e continua ajudando, mas Jesus está mostrando para nós aqui que lá no céu funciona assim. Quando alguém que tinha deixado o caminho, quando alguém que tinha se separado, quando alguém que tinha deixado a igreja, quando alguém que tinha deixado Jesus, quando alguém tinha deixado a adoração, tinha deixado a fidelidade, volta, fala comigo assim, uma alegria maior. E o que é isso, pastor? Quando alguém deixa e volta? Reconciliação. É isso que Deus quer. Um perdido que se arrependa. Irmão, essa é a maior expectativa que tem no céu. A maior atenção do céu está voltada para isso. Para aquele que está distante, afastado, para que ele possa se reconciliar. E Jesus confirma isso 3 vezes, eu vou falar das 3, vamos para a segunda. Versículo 8. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há, olha lá, alegria diante de quem? Dos anjos de Deus, por um pecador que se... Tem alegria quando alguém é curado? Tem, eu não duvido que tenha. Tem alegria quando alguém é liberto? Eu não duvido que tenha. Tem alegria quando alguém prospera, é tirado lá do fundo do poço? Tem, não duvido que tenha. Mas sabe qual é a maior alegria no céu? A reconciliação. Quando um pecador, o quê? Se arrepende. Então, eu quero mostrar para você hoje o seguinte, irmão, que você pode gerar alegria no céu. Você quer dar alegria ao coração de Deus? Você quer provocar uma festa no céu hoje? Você quer? Se reconcilia com quem você não está falando. Você quer provocar uma festa no céu hoje? Se reconcilia com Jesus. Você que se afastou dele. Você quer provocar uma festa no céu hoje, alegrar o coração de Deus? Antes de deixar qualquer oferta no altar, antes de fazer qualquer coisa para Deus, se reconcilia com Ele, se reconcilia com seu irmão, coloca a sua vida em ordem, se reconcilia com a sua esposa que você está separado, que você está separada. Você vai provocar alegria onde? No céu. Há casos e casos. Pastor, eu gostaria de me reconciliar, mas não depende de mim. Amém, eu entendo. Como eu estou dizendo, há casos e casos. Mas no que depender de você, irmão, o que você puder, e se tiver ao teu alcance, dar alegria aos céus hoje, faça isso. Porque enquanto eu meditava nisso, Deus falou no meu coração que, além de nós não entendermos o que traz alegria no céu, o que gera festa no céu, além de nós não entendermos, nós fazemos o contrário. Nós não participamos dessa festa. Escuta, você vai entender onde eu quero chegar. O marido está voltando com a esposa, o céu está em festa. E às vezes aquela mãe que deveria estar se alegrando, aquele pai, aquele irmão, está com raiva. Vai voltar de novo com ele. Vai voltar de novo com ela. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Você já deve ter visto isso, quem sabe até você teve esse sentimento. Está tendo festa lá no céu. E o irmãozinho da igreja, quando o arrependido volta, o pecador volta, se arrepende, volta a fazer o que fazia, ele fica olhando para o lado e fala, ixi, de novo esse cidadão aqui. Mas de novo essa cidadã na igreja. O céu está em festa. E você está bicudo. Bicuda. Quando a esposa, o marido arrependido volta e pede perdão,
E aqui eu vou deixar bem claro, um parêntese, tá? Porque há casos em que, às vezes, a pessoa que está pedindo perdão não se arrependeu de verdade. E eu quero deixar bem claro para você que a Bíblia fala do arrependimento. Os céus estão em festa quando um pecador se arrepende. Ai, mas só Deus conhece o meu coração. Mas arrependimento dá para ver. A Bíblia diz assim, ó, João Batista pregava e falava assim, ó, produzir frutos dignos do quê? De arrependimento. Arrependimento gera fruto, viu? Fruto dá para você pegar, dá para você comer. Pessoa arrependida dá para ver, ela muda, muda ou não muda? As atitudes mudam, a palavra muda, o jeito muda, a arrogância acaba, a humildade chega, enfim. Então não estou dizendo para você entender mal. Ai, pastor, eu vou fazer então, tadinho do meu marido, eu vou trazer ele para perto de novo, mesmo ele fazendo tudo errado. Não, faça, reconcilie. Mas veja fruto do quê? De arrependimento. Até o próprio Deus, irmão. Primeiro ele quer ver fruto do quê? De arrependimento. Mas, aberto aí o parênteses, lá no céu tem festa. Quando um irmão volta a falar com outro irmão. E às vezes, a festa está acontecendo no céu e a gente não está participando dela, irmãos. Por quê, pastor? Porque a gente acha que a melhor coisa é descartar. Porque a gente continua com aquele pensamento que é melhor abandonar, que é melhor largar. Só que quando você pensa a teu respeito, você sabe que você também já errou muito, assim como eu também. Se Deus tivesse feito isso comigo e com você, a gente não estaria aqui mais. Quem está entendendo, diga amém. Não estaria. Então começa a entender como é que funciona, meu irmão, as coisas no céu, para você praticar aqui na terra. Começa a entender que o desejo de Deus, o desejo do céu, a torcida do céu, sempre é pelo quê? Pela reconciliação. E de vez em quando eu vejo o contrário. Eu vejo pessoas que estão indo contra a torcida do céu. Que diz assim, não volta para aquela igreja mais não, hein? Não volta mais com ele não. Se eu fosse você, nunca mais falava com ela. Se eu fosse você, nunca mais falava com ele depois do que ele fez. Não, irmão, para com isso. Não aceita de volta não, hein? Porque senão você vai ser bobo. Senão você vai ser boba. Você tem que largar para lá e faz de conta que morreu. Tem coisas que às vezes a gente passa que o sentimento é esse. Como ser humano eu não estou sendo hipócrita com você, eu sei que o sentimento é esse. Largar para lá, desistir, abandonar. Mas não é o desejo de quem? De Deus, não é, irmão. Não é. E se você quiser participar da festa do céu, você vai ter que abrir mão desse seu sentimento aí. Você tem que abrir mão do seu eu. E muitas vezes, ainda que a pessoa lhe feriu, virá outra face. Está entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Você vai entender. Vamos lá. Versículo 22 agora. Aí de Lucas 15. Você já conhece a história do filho pródigo, né? Aquele filho que se afastou da casa do pai, que perdeu tudo e depois voltou. Olha o que acontece agora. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe um anel na mão e sandália nos pés. 23. Trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e o quê? E alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a fazer o quê? Alegrar-se. Começaram a fazer uma festa, do jeitinho que Jesus disse que acontece toda vez que há uma reconciliação. Só que qual que vai ser o problema aqui agora? O problema vai ser o seu irmão mais velho, que eu já falei para você um tempo atrás a respeito dele, mas o Espírito Santo me incomodou para falar hoje de novo. 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. 27. E ele disse: veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. 28. Mas ele se indignou
e não queria o quê? Entrar. Olha para o pastor aqui, vamos parar um pouquinho. A lógica do céu é diferente da nossa, irmão. O ser humano ele é muito preso a ressentimento. Nós somos muito presos a mágoas. Nós damos mais valor a coisas que não têm tanto valor e menos valor a coisas que deveriam ter mais valor. Então a lógica do céu é essa. Lá no céu, o que tem maior valor é dado mais valor. E o que não tem valor nenhum, ou bem menos, é dado menos valor. E para nós é o contrário. O que não tem valor nenhum, irmão, a gente coloca lá em cima. E o que realmente tem valor, a gente joga lá embaixo. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho certeza que muitos já entenderam. Tenho certeza que muitos já entenderam. Mas vamos lá. O que era de valor, verdadeiramente valoroso? O que é, pastor? Lembra que eu disse para você? A alma, a vida. E aquele pai havia acabado de receber a alma, a vida do seu filho, sã e salva. Está entendendo, sim ou não? E o que se tornou insignificante para aquele pai? O que foi perdido por aquele filho? Ele deu prejuízo, sim ou não? Deu, irmão. Deu muito grande, o prejuízo foi grande, metade da herança que foi dividida entre ali os dois, então quer dizer, metade da herança da fazenda, ele acabou com tudo que o pai demorou a vida toda, porque herança demora a vida toda para construir, né? Ele jogou tudo fora em poucos dias. Foi grande o prejuízo? Foi. Mas para aquele pai, em comparação à alma daquele filho, aquilo tudo não tinha valor, desde que ele estava agora recebendo esse filho de volta são e salvo. Só que para o irmão, vamos lá, para o irmão somos nós. O irmão mais velho somos eu e você. O irmão, apesar daquele seu irmão estar de volta são e salvo, que poderia ter morrido, que poderia ter sido assassinado, que poderia ter se perdido, que ele poderia nunca mais ter visto, entenda? Que pela graça e misericórdia de Deus agora estava de volta, arrependido, de verdade arrependido. Ele olha e fala assim, ele está de volta, a vida dele está ali, mas aquele irmão olha e fala assim, mas o prejuízo que ele deu foi muito grande. E aquilo que não tem tanto valor, ele colocou como sendo o que tinha mais valor. E a vida que estava salva, a alma que estava salva, ele colocou como sendo o quê? Insignificante. Então, o que eu quero mostrar para você hoje, irmãos, que a gente precisa começar a ter essa balança espiritual. Por quê? Porque nós agimos muito na carne. A traição é uma coisa pesada, sim ou não? É. Só que eu já vi pessoas assim, na presença de Deus, uma luta muito grande, perdoarem uma traição muito grande. E Deus reconstituir aquela família e fazer daquela família melhor do que era antes. Por quê, pastor? Porque de um lado estava o peso da traição. E do outro lado estava o peso da família, do casamento, dos filhos. E a pessoa entendeu o que pesava mais. A traição foi pesada? Foi. Mas a minha família, mas os meus filhos têm um peso maior, ou têm um valor maior. E perdoou. Não estou dizendo que é todo o caso, tá? Às vezes foi incidente, reincidente, a pessoa não muda, não se arrepende. Eu estou insistindo nisso. Estou falando de arrependimento. Porque quando há arrependimento verdadeiro, irmão, o maior valor que pode existir é o valor de uma alma. E tem gente que está insistindo em bens. Tem gente que ainda está apegado ao prejuízo que recebeu. Vou te dizer uma coisa, se você ficar segurando nesse prejuízo que alguém lhe causou, você não vai participar da festa do céu. Quando você fica olhando para os bens, pastor, mas a pessoa causou um prejuízo muito grande para mim, você vai ficar fora da festa do céu. Olha lá, não sou eu que estou dizendo, mas ele se indignou e não queria o quê? Entrar. Não, pastor, mas a indignação dele não foi essa, não foi? Você quer ver? Escuta o que ele vai falar com o pai. Olha o versículo seguinte, vamos ler juntos ali, vou ler junto com você. É o 29, né? Mas respondendo ele disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento.
Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30 agora. Vindo, porém, esse teu filho, lê agora você, por gentileza, aqui. Desperdiçou o quê? Com as prostitutas, com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. Qual que era o apego dele? Aonde ele estava olhando, o que ele não conseguia esquecer? O que ele não conseguia deixar de lado? A fazenda que ele desperdiçou. Você está entendendo onde eu quero chegar? Está entendendo, homem de Deus, sim ou não? Está entendendo, mulher de Deus? Irmão, eu sei que tem coisas que são prejuízos tão grandes que as pessoas causam em nós, que aquilo é difícil a gente tirar do coração. É difícil você conseguir esquecer aquilo, é difícil você conseguir engolir aquilo. Mas eu estou falando para você que está aqui hoje. Se você não entender a mentalidade do céu, se você não entender o que é de valor maior no céu, se você não entender o motivo da festa no céu, você vai ficar de fora dela. Você vai ficar de fora dela. E quando eu estou dizendo você ficar fora da festa no céu, é você ficar tão apegado aos bens aqui, que no dia que Jesus voltar, vai ter festa lá. Seremos recebidos com banquete. Você não vai poder o quê? Entrar. Porque o teu coração está com mágoa daquele irmão que um dia te causou o quê? Um prejuízo. E a Bíblia fala a respeito disso. Teu coração está ressentido, você tem raiva do teu pai que um dia te causou um prejuízo. Você tem raiva da tua mãe que um dia te causou o teu prejuízo. Você tem raiva de um pastor que um dia te causou um prejuízo. Irmão, não, fala para o irmão do seu lado, não perde a festa. Ele estava perdendo a festa. Ele estava do lado de fora e não queria o quê? Entrar. Mas você sabe que, eu falo que a mágoa, o ressentimento é uma coisa de bobo. Mas é nosso, o ser humano é assim, sim ou não? Eu também, irmão, fico chateado, com raiva. A gente tem sentimentos, sim ou não? Mas é uma coisa besta, porque faz você mesmo perder o quê? A festa. Porque o que errou, o que falhou, se arrependeu, estava lá participando da festa, comendo do bom e do melhor. E ele, por ser certo, andado correto, ter feito tudo correto, volta ao versículo anterior, olha o que ele fala para o pai, ó. Ele fala assim, ó, eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi teu mandamento. Tem gente assim, irmão, correta na maneira de viver, mas por causa de mágoa, de ressentimento, de coração duro. Jesus sempre falou, dureza de coração, está ficando de fora do quê? Do quê? Da festa. Está ficando de fora, irmão. Nessa festa do céu tem paz, tem alegria, tem tudo que você não vai conseguir participar enquanto você estiver com essa raiva, esse ódio, esse ressentimento no seu coração, apegado a bens, a prejuízos que pessoas lhe deram, coisas que fizeram com você. Todos nós aqui já passamos por isso. Se você perguntar, não se escandalize com o que eu vou falar. Se você me perguntar, pastor, o senhor já foi prejudicado dentro da igreja, dentro da casa do pai? Já. Por irmãos, pastor, de sangue, de fé? Já. Só que eu não sou bobo, irmão. O irmão falhou, errou, amém. Ele vai se ver com Deus, se ele se arrependeu, glória a Deus, ele tem direito de participar da festa. E eu que não sou bobo também não vou ficar de fora. Eu perdoo ele também para que eu também possa o quê? Participar. Participar. E a gente participa, eu e ele. Por quê, pastor? Porque muita gente está ficando de fora da festa no céu. Não está entendendo, irmão, que a reconciliação traz essa festa no céu. E quem luta contra a reconciliação não consegue participar. O que esse filho mais velho queria? Enfim, ele queria que o pai não aceitasse o seu irmão. Ele queria que o seu pai pelo menos o tratasse de qualquer jeito, ou não aceitasse, ou desse a ele um corretivo, ou dissesse, olha aqui dentro você não entra mais. Como é que pode, pai? O senhor aceitar uma situação dessa, fez o que fez, deu o prejuízo que deu, e vem como se nada tivesse acontecido. Mas essa é a reconciliação. Se você lembrar de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, se eu não me engano, põe ali rapidinho para mim. Você não precisa abrir não, volta lá, 2 Coríntios 5, 21. Olha o que é a reconciliação. Aliás, é o anterior, 20. Não, é o 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus. Foi isso que esse pai fez.
Ele não jogou no filho tudo que ele merecia, porque se ele jogasse mesmo, ele não aceitaria nele de volta em casa. Mas a reconciliação é isso. É não lhes imputar os seus pecados, mas pôs em nós a palavra do quê? A reconciliação. E às vezes a gente é duro demais com os outros e leve demais com a gente mesmo. Porque a gente fala assim, não, ele não deveria ter perdão. Vem cá, você nunca errou? Se nunca errou, vai errar. Vai chegar a sua vez. Por isso que Jesus fala assim, ó. Os misericordiosos receberão o quê? Porque não vai ter ninguém que não vai errar. E aí quando chegar a sua vez, e aí? É só questão de tempo, irmão. Mas nunca vou fazer, porque eu nunca faria isso, isso comigo nunca vai acontecer. Não que esqueça, hein? Eu venho falando isso aqui, que eu venho aprendendo há um bom tempo isso aqui. Essa história que comigo nunca vai acontecer, já é um passo para acontecer. A pessoa que diz assim, bate no peito e fala, comigo nunca vai acontecer. Vou dizer uma coisa para você. Pode ser que daqui a um tempo, você já esteja caído. Porque só o fato de você estar com o coração tão cheio de orgulho e falar que você nunca vai acontecer, você já está caindo já. Porque pode acontecer com qualquer um. Jesus, a Bíblia diz que aquele que está de pé, olhe que não caia. Então cuidado, volta lá para Lucas aí, para você não ficar de fora da festa. Ele diz assim, ó, versículo 30, né? Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. 31. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. 32. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos por este teu irmão que estava morto, que e reviveu. Tinha se perdido e foi? Filho, a minha alegria já é ter você aqui. Mas que você não está entendendo, que a alegria maior é o teu irmão que já estava perdido para todo mundo, ter o quê? Voltado. É isso que Jesus está mostrando, a reconciliação que mais traz alegria no céu. Você quer entender isso? Vamos dizer que você teve 3 filhos, um exemplo, tá? 2 deles nasceram saudáveis. Você vai ficar feliz, sim ou não? É bom, é ou não é? Maravilhoso ver o seu filho saudável, sim ou não? Mas vamos dizer que um deles nasceu com câncer, está repreendido e amarrado em nome de Jesus. Só escute o exemplo. Um deles nasceu com câncer. Os outros 2, saudáveis. E aquele que nasceu com câncer vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando, chega ao estado terminal. Você tem 2 filhos saudáveis e um com câncer. Entende o que eu digo? Sim ou não? Você vai se alegrar pelo que está, os 2 que estão saudáveis. Mas eu te digo, você vai ficar triste ou não vai por aquele que está com câncer? Tem como não ficar? É justo um filho desses 2 saudáveis chegar para você e falar assim, pai, eu não admito você ficar triste e chorar pelo meu irmão que está lá com câncer, porque nós 2 estamos o quê? Saudáveis, nunca te demos trabalho. Olha que coisa, é mais ou menos isso. Nunca te demos trabalho, nós nunca precisamos que o Senhor ficasse a noite acordado com a gente no médico. Nunca, o Senhor deveria ficar feliz pela gente. É justo o filho saudável cobrar do pai que não fique triste pelo filho que está com câncer? Não é justo. Agora você entendeu o coração de Deus. Agora imagina que esse filho com câncer vai piorando, vai piorando, vai piorando até chegar no estado terminal. E de repente, por um milagre, ele é curado. Eu te pergunto, você vai ter alegria pelos que estão saudáveis, mas qual vai ser a sua reação quando aquele filho que já estava em estado terminal, já para morrer, ficar curado de repente por um milagre? Qual vai ser? Muito maior. É sem comparação, sim ou não? Você faria uma festa ou não faria? Porque o médico chegou e disse, a partir de hoje ele não tem mais nada, está curado. Aí você vai colocar a bexiga, você vai fazer festa, você vai filmar, você vai agradecer, você vai louvar, você vai chorar, sim ou não? Aí chega um filho saudável e fala assim, pai, não é justo.
Porque eu sempre estive aqui com saúde. O Senhor nunca fez uma festa para mim que estou com saúde. Está entendendo, sim ou não? O Senhor nunca fez uma festa para mim que estou com saúde. O Senhor nunca comemorou desse jeito. Para mim, que estou aqui, sempre estive aqui, nunca te dei um pingo de trabalho, o Senhor nunca precisou gastar com remédio comigo. E esse aí, que gastou todo o dinheiro do Senhor com tratamento. Escuta isso, a comparação. Enquanto eu meditava, Deus trouxe isso no meu coração. Gastou o dinheiro do Senhor com tratamento, fez o Senhor perder emprego para ficar cuidando dele e tudo mais. Agora, ele ficou curado. E o Senhor faz uma festa para ele. Por que o Senhor nunca fez para mim? Você vai dizer, filho, pelo amor de Deus. Você sempre esteve aqui em casa. E todas as minhas coisas são o quê? São tuas. Aí alguém vai dizer aí, pastor, mas um câncer não foi culpa da pessoa. O pecado foi. Você não sabe. Às vezes ele pode ter tido câncer por consequência de fazer o que o pai falou para não fazer. E por isso o pai vai deixar ele morrer? Fala comigo, pecado é câncer. Do espírito. Por mais que o teu irmão esteja errado, irmão. Se ele está lá hoje com as consequências do pecado, porque fez o que o pai não mandou fazer, o pai não pode ficar triste por ele? Não, mas ele está assim porque ele quis, mas ainda assim. Ele está assim porque ele errou, mas eu digo ainda assim, se você fosse pai, você não ficaria triste? Você não se alegraria se ele fosse curado? Então você tem que entender o coração de Deus. Sabe qual é o coração de Deus? Eu já encerro já. Salmos capítulo 49, verso 8. Rapidinho. Esse é o coração de Deus. Pois a redenção de sua alma é o quê? Caríssima. E seus recursos se esgotariam antes. Não tem preço maior do que o valor de uma alma. Repete isso comigo, fala, não tem preço maior que o valor de uma alma. Não tem, irmão. Mas o prejuízo que ele deu foi grande, mas a alma dele vale mais. Isso é forte, hein? Isso é muito forte. Mas o prejuízo que ele deu foi muito grande, ele fez muita coisa errada, pastor, o senhor não está entendendo. Mas ainda assim a alma dele vale? Eu vou falar para você que está aqui hoje. Pastor, o senhor não sabe quanta coisa errada eu fiz. Mas eu já errei demais, ainda erro, pastor, mas eu digo para você, a sua alma vale mais. Deus está triste. Mesmo que a pessoa tenha feito tudo o que ela está sofrendo, seja consequência de tudo que ela fez. Mesmo que ela mereça receber o que está recebendo, o coração de Deus ainda continua triste, porque é um filho, é uma alma. E por mais prejuízo que ela tenha dado até a Deus, até ao reino de Deus, por mais prejuízo que ela tenha dado aos outros, pastor, mas ela matou outra pessoa, mas a alma dela vale mais. E ainda há perdão. E ainda há reconciliação. Diga glória a Deus. Ainda há. Para Deus ainda há. Então você quer não só gerar festa no céu, mas participar dela? Luta pela reconciliação. Vou perguntar de novo, você quer gerar festa no céu e quer participar dela? Quem quer, pastor? Eu quero. Eu quero. Então, reconcilia pessoas. Começando por você. Se reconcilia você com quem você tem que se reconciliar. Eu tenho pregado isso há dias aqui. Ainda tem gente que até hoje não está falando com outra. Ainda tem filho que não está falando com pai. Ainda tem pai que não está falando com filho. Ainda tem irmão que não está falando com o irmão. Por causa do que o irmão fez com o pai e com a mãe. E fala assim ainda, mãe, pai, como você quer que eu perdoe ele depois do que ele fez com a senhora? E a mãe, ela sempre vai dizer o quê? Perdoa, porque não importa, ela quer ver os filhos em comunhão. É assim ou não é? O pai é a mesma coisa, quer ver os filhos em comunhão. Então começa por você, se reconcilie você com Jesus hoje. E sai daqui para reconciliar outra pessoa. Porque você vai gerar festa no céu e vai participar dela. Amém, Jesus? É esse convite que eu quero fazer para você hoje. Primeira coisa, eu pedi para os irmãos prepararem